E aí, queria te fazer uma pergunta aqui, Fala. enquanto você estava falando. Fala. Eu já imagino por que a resposta, mas é uma pergunta provocativa, né? Tá. Fala assim, ó, baseado nesse sucesso todo, nesses números todos, no alcance que você tem, por que não abandonar a medicina? Isso é um ponto importante, Porque porque... é o que faz mais sentido, né? Você olha do ponto de vista de carreira, de financeira, de alcance, de Mercado relevância. atual também, né? Exato. Fala assim, Sim. cara, não faz sentido você, vamos dizer assim, ó, de forma provocativa, perder tempo na Sim. faculdade de medicina, né? Isso tá, vamos dizer assim, atrapalhando os teus negócios, talvez. Sim. Por que, então, continuar a perseverar na medicina? Um ponto importante, eu acho que isso é um conflito não só meu, porque eu tive aí uma justificativa para pensar nisso, mas eu acho que é um questionamento que todo mundo que faz medicina se faz. Por que eu vou continuar? Por que eu tô fazendo? E não só o porquê, mas... eu quero desistir. Isso não é pra mim. Vários momentos durante a minha faculdade, desde o começo, onde eu não era manusita, até hoje, eu me encontrei nesse dilema. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu tô gastando muita energia, eu tô gastando tempo, porque você realmente convive muito com as pessoas que você tá ali vivendo e às vezes você se coloca num lugar que você não se sente à vontade, que você não se sente bem e que as coisas parecem estar ruins, você leva uma bomba numa prova e você, sabe, tipo, você não consegue ter... Eu sinto que a gente perde um pouco a noção do macro. A gente olha muito no micro. Porque a gente precisa vencer aquelas batalhas que a gente tem ali na frente. Mas a gente não pensa no futuro. E isso é um grande problema, na verdade, do TDAH. Esse problema com a timeline, com o visualizar além. Então, eu tenho que pensar no que eu vou resolver hoje, que eu tenho que lidar hoje, a Manuela de amanhã é uma outra Manuela. E por muito tempo eu fui assim. Só que tem coisas, né, na vida que a gente tem que parar, analisar e pensar a longo prazo. Então... quando eu recebi essas propostas e essas ofertas, enfim, que me colocavam num lugar onde a medicina não ia conseguir. Eu não ia conseguir alinhar a medicina e o mundo das redes sociais. Eu resolvi escolher a medicina. Por quê? Porque ela me dá visibilidade a longo prazo. Manuela, o que é visibilidade a longo prazo? O que você quer dizer com isso? Dinheiro? Não, porque rentabilizar, o que eu rentabilizo hoje, a medicina... vai me proporcionar, e se ela me proporcionar, quando eu tiver 70 anos, sabe? Muito bem estruturada, estabilizada, com outra dinâmica. Se a gente pensar na medicina exclusiva, tá? E isso, olha, nem só com medicina exclusiva a gente vai conseguir isso. Sim. Sabe? Mas o que me motivou? Então, foi o processo de entendimento ao longo dessa faculdade. Então, assim, o investimento que eu coloquei em cima disso, né, o investimento, né, o tempo que eu coloquei, o esforço que eu coloquei, o conhecimento que eu adquiri ao longo desses tempos e a proximidade com o próximo. Então, assim, eu sempre gostei de ajudar o próximo e é uma coisa que eu consegui alinhar com a medicina e junto aí com esses poderes, enfim, que eu chamo hoje em dia o TDAH de um superpoder. Porque antes Sim, é verdade. eu via ele muito como uma barreira e como um limitador. Porque era como as pessoas me rotulavam. A Manuela vai fazer medicina, a Manuela não consegue, a Manuela não para quieta. Manuela faz aula particular, sabe? Manuela não vai conseguir. Manuela não vai dar certo, sabe? Ela não é inteligente o suficiente. Então eu recebi muitas negativas ao longo da minha vida. Por pessoas que não acreditavam no meu potencial. E isso só serviu de estímulo. Então hoje em dia, esse mundo da lua, esse processo, eu acho um superpoder. Eu acho fascinante. Perfeito. Sabe? Eu acho fascinante porque ele me viabiliza ter esses processos criativos e a sair da caixa e olhar o macro, que talvez muitas pessoas não tenham oportunidade de desenvolver isso. E durante muito tempo isso virou um processo assim de luta interna. E quando eu vi que, né, eu conseguia ajudar as pessoas com o meu poder de comunicação e também a minha bagagem que eu estou e ainda vou construir mais ao longo da medicina de, né, conhecimento científico mesmo. E a estar com os pacientes, a escutar e a poder falar e a conseguir ajudar essas pessoas de uma forma mais, sabe, focada. A medicina me proporcionou isso. E isso, em momento algum, outra coisa na minha vida proporcionou. Esse sentimento de, sabe, de estar completa. De se sentir
onde eu deveria estar, sabe? Propósito também, né? Sim. É um propósito. A gente fala muito de propósito, né, hoje em dia, porque tá em alta, mas é verdade, é o motivo e o porquê que você tá aqui hoje. Então, o motivo que eu tô aqui no mundo é humanizar, através das minhas dificuldades, das minhas vivências, falar sobre isso. Eu tive o meio das redes sociais, então eu consigo chegar a muitas pessoas e mostrar que isso é uma realidade de geral, assim, todo mundo vive dificuldades e problemas e tá buscando a satisfação interna, plena, através do emprego, através do relacionamento, através da família, através do autoconhecimento. E isso são várias coisas que juntam pra gente formar o que é a felicidade em si, sabe? E quando eu fui começar a entender isso e passei por vários processos, assim, foi até um ponto onde eu tava em depressão e, assim, quimicamente instável, assim, falando, né, das minhas sinapses, enfim, e dos neurotransmissores, eu tava quimicamente instável, de uma maneira psiquiátrica falando. Então, foi naquele momento ali que eu consegui produzir, a parte criativa tava mais aflorada. Então, eu passei por dificuldades, enfim, mas foi naquele momento ali onde eu não tava bem que eu mais me sentia eu mesma, sabe? E é muito louco isso, porque você sente você mesmo, e a gente pode até falar sobre filosofia nesse processo. Mas quando você é 100% você mesmo, você não se encaixa nos padrões da sociedade. Sim, verdade. E aí você é tido como louco. E a Rita Lee era muito assim, sabe? Ela era muito... Quando ela fala que ela era a ovelha negra da família, ela não seguia como a sociedade deveria, que é você se formar, que é você fazer... você, enfim... ter um nível superior, depois você trabalhar, depois você constituir uma família, enfim. E aquilo, me prender naquilo, me trazia uma dificuldade. Não, isso é fantástico. Eu fiz essa pergunta porque eu tinha Falei aqui... muito, né, gente? Perdão. Não, mas aqui é pra isso mesmo, né? Então fique à vontade. Mas eu fiz essa pergunta porque eu tinha uma impressão aqui... Análise, veja se você concorda, principalmente Paulo, se vê dessa forma também. Eu acho que é o seguinte, o resultado do teu sucesso, o que te impulsionou e te fez chegar onde está como influencer, em rede social e tal, como empresária também, é porque você soube explorar uma característica que você tinha muito aflorada, que era a empatia, né? Empatia no sentido restrito ali é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, né? E você até brincava com isso, usou de forma muito criativa isso, né? Vou fingir que eu sou uma outra pessoa aqui e vou me conectar com aquela pessoa que está interagindo comigo e aí depois vou mostrar que não era. Então, assim, essa empatia, você conseguir olhar e ver o que a pessoa vai sentir, era algo seu já, genuíno, algo intrínseco seu, né? E eu acho que empatia é a característica mais importante, mas assim, disparado, que um médico precisa ter para ser um bom médico, né? Então, no momento em que você alcança um sucesso que você nunca tinha pensado e um retorno financeiro até, que você fala assim, se eu quiser, eu não preciso mais trabalhar com medicina, né? O que eu já faço hoje já vai muito além do que eu imaginava, talvez, ganhar financeiramente, né? De retorno, de ter uma vida confortável, Com tranquila. certeza. A maior prova de humildade é quando você pensa nisso e você fala assim, não, mas eu escolhi fazer medicina por empatia, né? Porque eu queria ali cuidar, eu estou falando isso porque a gente conversou, então Sim. eu consegui ver isso em você, né? Sim. Então eu não tenho a menor dúvida que isso é uma escolha muito acertada e você vai ser uma excelente médica porque você tem isso na tua essência e é o mais importante. E assim, a prova de humildade é isso, porque assim, você não precisava, mas você quis continuar justamente porque isso é a essência, né? Sim. E eu acho isso muito, assim, muito louvável, porque a medicina falta isso na maioria das pessoas hoje, né? Essa conexão, essa empatia mesmo. Sim. E quando você é movido pelo propósito inicial, que é o propósito mesmo, né? Sim. O que a gente estava falando, você falou realmente, tá muito na moda, né? Sim, mas meio clichê. Objetivo, Mas isso. é isso. Eu estava falando essa semana, eu fiz um post até fazendo essa reflexão. Eu gosto de acordar cedo, eu leio meu livro, pego meu cafezinho, vou ali pra varanda enquanto o sol tá nascendo. Aí eu tenho, graças a Deus, uma vista linda, privilegiada. É muito bonita, gente. Acompanhe ele no Instagram. Tá aí embaixo. Sério, sempre ele posta mesmo. Aí eu posto lá e fico pensando como é que vai ser meu dia. E fiz essa reflexão esses dias de propósito, assim, né? E às vezes você é até ridicularizado, né? Quando você fala assim, por que você faz isso? Porque é meu propósito.
Propósito nada, cara. Fala besteira e tal. Muitas pessoas não entendem o que é propósito. E aí Sim. não entendem, tipo assim, os parâmetros que você escolhe viver a tua vida. Por que você usa aquele teu esforço, teus recursos, né? Em um objetivo que para algumas pessoas não faz sentido, mas aquilo é propósito, né? Aquilo é o motivo maior, que não importa o que aconteça. Se eu ganhar na Mega Sena... Essa é uma pergunta. isso. Se você ganhar na Mega Sena, você continua sendo médico? Assim, com certeza sim. Com certeza Você ganhou na Mega Sena, vamos dizer assim, né? O resultado. De certa forma, que tipo são poucas as pessoas, no Sim. caso, que viralizam e conseguem continuar rentabilizando e manter isso como uma profissão. Perfeito. E eu acho engraçado que você falou isso, quando a gente tava eu tô em emergência, então eu tava lá no trauma, no HT, que é o Hospital do Trabalhador lá em Curitiba, que é porta de entrada de trauma, e a gente tava rodando com outras meninas da Federal de Medicina, e a gente tava conversando e tal, e papo vem, papo vai. Uma delas falou, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, Jesus, eu não estaria aqui. E aí, as outras meninas, nossa, eu também. E as minhas amigas também, nossa, eu também. Porque eu tive e eu fui a única que discordei. Mas não porque, porque, meu Deus, eu quero mostrar uma coisa que eu não sou, que eu não acredito nisso. Mas é que eu tive a oportunidade e foi concebido isso pra mim, pra eu ter uma independência financeira antes. E eu sei que a realidade não é essa. As pessoas não têm essa realidade, né? Durante uma faculdade, ou nem... Claro, se a gente for falar num macro, né? Tem pessoas que nem fazem a faculdade, tem que ir lutar pelo seu próprio dinheiro e pelo seu próprio sustento desde muito cedo. E não tem oportunidade de estudar. Sim. Então, eu tive a oportunidade de estudar. E só estudar, porque meus pais pagavam minha faculdade, então eu não precisava fazer mais nada. Não desvalorizando o estudo, mas assim, no sentido de que eu não precisava buscar isso. E depois eu me encontrei num papel onde eu pago a minha faculdade, pago as minhas contas, ajudo pessoas que precisam, ajudo a minha família, enfim. Então, assim, foi antecipado esse processo na minha cabeça durante a faculdade, em que o mais importante e o significado real é o porquê que você tá fazendo aquilo ali, entendeu? Claro, o lado financeiro, ele importa muito, porque a gente tem 2 pontos. A medicina, ela tem que ser baseada na empatia e do cuidado ao próximo, mas pensando que você tem que pensar em você mesmo também. Sim. Então, existem escolhas que você deve tomar, você precisa também pensar onde você vai rentabilizar melhor, qual que vai ser a sua grade de horários, enfim, o que vai te dar qualidade de vida, claro. Pensando aí a longo prazo, não em curto prazo, que às vezes residência exige muito, mas que é uma coisa que vale a pena. Então, assim, eu não falo que assim, isso é puro meu, somente, mas eu afirmo também que é muito do momento que eu vivi, do momento que eu tô. Por eu ter essa proteção de estar amparada financeiramente, eu consegui olhar só sem o financeiro a medicina. Eu consegui olhar ela na essência. Sim, sem eu precisar de olhar isso. E olhando só na essência da medicina, hoje em dia a gente vê a necessidade da empatia. Então, por que as novas faculdades, e aí a gente pega vários professores, várias pessoas brigando e falando que, porque essas novas faculdades que estão abrindo, não digo das novas que vão existir, mas as que entraram há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, que era o meu caso, daquela primeira faculdade que eu fui fazer no interior do Paraná, que eu era a primeira turma. Eles tinham um PBL em mente e focado na humanização da medicina. Então, um contato desde o primeiro momento. Eu entrava em UBS desde o primeiro momento da faculdade, no primeiro período. A gente já ia lá e fazia as visitas domiciliares e entender qual realidade a gente estava trabalhando. Porque a medicina, infelizmente, ela é muito elitizada. E é uma coisa que já está escancarada aí na sociedade, não só pelo poder aquisitivo, mas também pela raça, enfim. Então, isso é uma coisa que me incomodou sempre desde o princípio. Mas essa faculdade que eu fiz, ela me disponibilizou a trabalhar com realidades que talvez outros colegas meus, porque eu falei pra vocês que eu já tinha uma experiência prévia em trabalhos voluntários, não tivessem, sabe? E talvez a gente pode falar até de uma prescrição, de uma coisa assim, no sentido, você tá numa UPA, olha, tem aqui, ó, o Vonal é muito bom pra você, ele vai ser muito bom, ele vai tirar todo o seu enjoo, ele é sublingual. Você tá oferecendo pra pessoa que não tem nem geladeira em casa, cara. Sabe? Então, assim, essa ideia que as pessoas têm de que, a medicina por amor e não sei o que lá, que isso já foi muito zombado. Cara, é um meio termo. Você tem que encontrar o equilíbrio dos dois.
Se você pensar só no financeiro, cara, você vai fazer mal para as pessoas, você não vai estar ajudando elas.